Bem-vindo de volta ao programa. Estamos novamente com o Coronel Douglas Macgregor, veterano de combate, autor e ex-assessor sênior do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. Bem-vindo de volta. Claro, estou feliz por estar de volta. Obrigado. Então, vimos o presidente Putin fazer um discurso muito longo na semana passada. Eu o resumi como a Rússia agora voltando-se para a Ásia em busca de parceiros econômicos, expressando otimismo sobre a possibilidade de as relações bilaterais entre Estados Unidos e Rússia se desenvolverem ainda mais. E então, é claro, houve um profundo pessimismo em relação às relações com a Europa, com ele chegando a usar uma linguagem muito depreciativa, chamando os líderes europeus de esquisitos em certo momento. Mas, embora tenha havido muitos esforços para manter uma postura benigna em relação aos Estados Unidos, também houve alguns alertas sobre o envio dos Tomahawks, que seriam vistos como um ataque americano à Rússia. Eu queria saber como você vê esse desdobramento, porque agora também vimos os HIMARS sendo usados para atacar Belgorod, novamente território russo, que também é uma arma americana, e presume-se que dependa de inteligência dos Estados Unidos para escolher seus alvos. Novamente, não tenho certeza se estou interpretando isso corretamente, mas como você vê os desdobramentos com os Tomahawks? Quão sério é isso? Acho que desde que o presidente Trump abriu a boca e fez o comentário de que forneceria Tomahawks aos ucranianos, houve uma reconsideração. Sabe, o presidente Trump, para ser franco, costuma ser imprudente com as palavras. Ele diz coisas que não são necessariamente falsas, mas certamente um pouco distantes da verdade. Ele exagera e leva as pessoas a conclusões assustadoras. Acho que ele é alguém que interage com o público, e se ele e a plateia parecem estar se dando bem, então a retórica se torna cada vez mais hiperbólica, digamos assim. Acho que alguém chegou até ele. Pelo que entendi, ele teve uma ligação com o presidente Putin em algum momento. Isso pode muito bem ter tido um impacto, não sei. Mas é claro que alguém o fez sentar e explicou: você está falando de um sistema de mísseis com alcance de 1000 milhas. Ele poderia ser lançado de aeronaves, do solo, de submarinos ou de navios de superfície. Portanto, este é um sistema de armas muito flexível, que pode atingir alvos no interior da Rússia. E sabemos pela experiência com os ucranianos que se lhes derem essas armas, eles atacarão alegremente civis russos e infraestrutura civil. Acho que uma vez que isso ficou claro para ele no Salão Oval, ele posteriormente disse: bem, precisamos saber o que eles querem fazer com Tomahawk, e onde querem dispará-lo, e assim por diante. Tenho a sensação de que ele vai recuar disso. Pode até ser que isso desapareça, porque acho que ele reconhece que isso é um passo longe demais para nós. Ele não quer uma guerra com a Rússia. Lembre-se de quando começaram a conversar, isto é, os russos e os americanos, na Arábia Saudita. Eles tiveram uma reunião muito boa, mas o foco foi na normalização das relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Se você ouvir com atenção o presidente Putin, ele frequentemente menciona as áreas em que gostaria de ver a retomada do comércio normal. Acho que o presidente Trump sente o mesmo em particular. Infelizmente, Trump se meteu em muitos problemas na Ucrânia, e sem saber o que mais fazer, por frustração, ele se tornou, ou, digamos, fez a transformação para se tornar o novo Biden. Ele começou a repetir as mesmas tolices e falsidades que eram comuns com Biden sobre o que está acontecendo na Ucrânia e o que poderia acontecer. Mas, na realidade, é sempre preciso distinguir o que é dito do que realmente acontece. Nós não conseguimos fornecer bilhões de dólares em equipamentos de forma rápida o suficiente para fazer qualquer diferença no campo de batalha na Ucrânia. Acho que ele sabe disso. O sistema Tomahawk é uma espécie de esforço desesperado para entregar algo aos ucranianos que talvez fizesse diferença. Bem, não vai fazer diferença. Pode ampliar a guerra, pode escalá-la, especialmente do lado russo,
e pode nos colocar em uma posição difícil com a Rússia, a ponto de sermos arrastados por uma guerra que não queremos lutar. Acho que ele já percebeu isso. Então, minha expectativa é que a estupidez do Tomahawk, realmente é uma ideia estúpida, desapareça, suma, será discretamente esquecida. Como você está avaliando os europeus aqui, então? Porque, como mencionei, parece haver apenas desprezo hoje em dia por parte de Moscou em relação à Europa. E na Europa, se você ouvir os discursos recentes de von der Leyen, é quase um chamado à guerra, dizendo que não devemos hesitar em retaliar contra a Rússia. E o chanceler alemão Merz argumenta que eles precisam construir um exército massivo para possivelmente lutar contra a Rússia. Pessoas como Kaja Kallas já disseram que seria bom se derrotássemos a Rússia para que ela pudesse ser dividida em países menores. Você vê isso como está avaliando os europeus? Isso é pânico ou... Bem, obviamente há pânico. Mas você acha que eles realmente querem ir à guerra contra a Rússia ou estão apenas se inflamando para um público interno, americano ou russo? Bem, você diz europeus. Eu prefiro dizer a liderança globalista em lugares como França, Alemanha e Grã-Bretanha. Starmer, Macron e Merz são, digamos, formados pela escola Soros de globalismo. Eles têm feito tudo ao seu alcance, e na verdade seus predecessores também fizeram com a Sra. Merkel, para abrir fronteiras e criar agitação e distúrbios civis dentro de seus próprios países, ao convidar pessoas que jamais poderiam se assimilar. Na verdade, há muitas evidências de que vieram para assimilar os europeus e não o contrário. Então acho que esse é parte do problema deles. Eles estão desesperados, sabem que foram descobertos, seus pecados são de conhecimento público. Cada vez mais as pessoas, especialmente na Grã-Bretanha e na França, eu acho, aceitaram a realidade de que a Rússia não está vindo. Não há nenhuma grande ofensiva russa em direção à Europa, nem é provável que haja. Tudo o que precisam fazer é olhar para a Eslováquia, a Hungria e agora a República Tcheca. Essas regiões estão bem no caminho do supostamente avassalador aparato militar russo e o rejeitaram categoricamente. Então, acredito que o momento agora é de desespero e eles querem se agarrar ao poder. Como se mantém o poder? Bem, continua-se insistindo que há um grande perigo vindo do leste e começa-se a gastar dinheiro que na verdade não se tem, na esperança de impulsionar a economia, e pretende-se fazer isso por meio da produção militar. Eu não acho que isso vai funcionar, não vejo nenhum futuro para isso. Outra coisa, Glenn, é que construir uma força eficaz que realmente possa lutar leva cerca de 10 anos. Levamos 10 anos depois da Guerra do Vietnã para reconstituir nossas forças armadas. Foi uma proposta muito cara e exigiu muito treinamento, várias gerações de equipamentos e novas gerações de soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais. O que os europeus vão fazer? Com que rapidez eles podem construir algo? Com que rapidez podem treinar e colocar qualquer coisa em campo? É por isso que acho que alguém disse que Merz estava falando sobre algum tipo de nível de produção até 2030, com uma força que pudesse usar o equipamento. Acho que ele está sendo muito otimista. Acho que vai demorar muito mais. Então acredito que tudo isso se resume a se agarrar tenazmente ao poder. E sabe, a futilidade disso e a estupidez envolvida são realmente chocantes. Isso me fez lembrar de algo, não acho que já o tenha mencionado antes, mas é alguém que sempre admirei. E esse é Oxenstierna. Oxenstierna foi, é claro, o grande alto-chanceler da Suécia. Fez um trabalho excelente sob o comando de Gustavo Adolfo e, depois, com sua filha Cristina. Seu filho certa vez participou de uma reunião com o rei, Gustavo Adolfo, e escreveu ao pai sobre isso. Ele disse, não consigo acreditar. O rei deve estar louco. Seus ministros são malucos. Essas pessoas vão nos levar a guerras terríveis que não podemos vencer. Nada disso é viável. Ele poderia ter tirado isso de hoje, do que estamos vendo em Washington,
ou aliás em Paris, Londres e Berlim. E Oxenstierna respondeu ao filho: "Você se surpreende que sejamos governados com tão pouca sabedoria?" O ponto dele era: por que você se surpreende? As pessoas no topo não são sábias, não são reflexivas, são autocentradas, cheias de importância própria, egocêntricas, e não pensam no que é do interesse de seu povo. Então acho que é basicamente isso que os europeus estão descobrindo. Como eu disse, os alemães estão demorando mais, como de costume, para perceber isso, mas estão percebendo. Mas ao avaliar uma ameaça, você analisa tanto as capacidades quanto as intenções. Agora, eu concordo quanto às capacidades. Os europeus não têm o que é necessário para lutar contra a Rússia. Há muita ambição em relação à construção de um exército, o grande muro de drones. Não tenho muita certeza do que isso realmente significaria em termos militares. Eles precisam desenvolver melhor esse conceito, eu acho. Mas em termos de intenções, a princípio eu pensei, sabe, que eles estavam apenas batendo no peito. Mas por outro lado, agora estão falando em interceptar mísseis e drones russos a partir do território polonês, em direção ao oeste da Ucrânia, esperando que os russos concordem com novas regras, de que ainda não podem ser alvos. Vimos a França apreender o que acreditavam ser um navio russo, o que se fosse, seria um ato de guerra. Quero dizer, a retórica insana parece até certo ponto se traduzir em políticas insanas também. Bem, acho que precisamos nos afastar um pouco dessas discussões sobre um muro de drones e entender que, na verdade, o que estão propondo é essencialmente uma linha Maginot de alta tecnologia. Sabemos muito bem como isso funcionou no passado. É um enorme desperdício de dinheiro. A segunda questão é: o que é possível alcançar de forma razoável dentro das leis da física atuais? O problema é que, enquanto não pudermos quebrar as leis da matemática fractal e mudar a física, e é isso que seria necessário, até que seja possível criar campos de força de energia direcionada, não há como deter milhares de mísseis ou milhares de drones. Em outras palavras, o ataque ofensivo contra você sempre vai sobrecarregar qualquer sistema defensivo que se estabeleça. Portanto, essa linha Maginot de alta tecnologia é uma ilusão. Precisa ser abandonada. É proibitivamente cara. Mas a Autopros... Não há evidências de que os russos estejam desesperados para dominar e destruir a Europa. Esta é uma era diferente, digamos, da época da Segunda Guerra Mundial, ou se voltarmos ainda mais, da Guerra dos 30 anos. Todos estão muito atentos, eu acho, ao desenvolvimento científico e industrial, à infraestrutura, à produtividade. Qual é o sentido de travar uma guerra supostamente por território e pessoas se você vai destruir tudo no processo? Não faz muito sentido. Então, simplesmente não vejo evidências de que os russos queiram colocar em risco a própria infraestrutura, muito menos destruir a dos outros. Então, mais uma vez, sabe, acho que há muita bobagem circulando por aí e as pessoas estão em busca de respostas, mas infelizmente acabam chegando às mesmas de sempre. Temos o mesmo problema aqui com o chamado Domo Dourado. A cúpula dourada é, sabe, um grande buraco de dinheiro no qual as pessoas jogam centenas de bilhões de dólares. As únicas pessoas interessadas nisso são, claro, as indústrias de defesa. E, obviamente, há universidades com departamentos de física e outras que estão ansiosas por muitas bolsas generosas, todas elas sendo convidadas a resolver um problema que simplesmente não podem resolver. Então é uma perda de tempo, dinheiro e recursos. Mas veja como é atraente. Tanto que, sabe, os apoiadores do presidente Trump, se você tocar no assunto, dirão: "Ah, você é negativo, está sendo negativo. Isso é importante para nós." Bem, claro é importante. Mas não é possível alcançá-lo, não dá para construí-lo, não vai funcionar. Isso tem um papel a desempenhar. Acho que os europeus e nós estamos todos no mesmo barco nesse ponto. Sim, toda essa ideia de a Rússia anexar a Polônia ou marchar sobre Paris é realmente coisa de lunático. Quero dizer, é algo bastante extraordinário. É disso que estamos falando. Ninguém realmente explica essas ideias. Tipo, com que objetivo?
Qual seria o propósito? E em que circunstâncias os russos teriam os recursos, tanto materiais quanto de apoio público, até mesmo de países amigos, para ocupar uma nação de 40 milhões de pessoas em que ninguém quer estar sob domínio russo? É realmente além do absurdo. Mas eu queria te perguntar sobre a paciência que pode estar se esgotando em Moscou, porque entendo que há uma pressão crescente dentro do Kremlin sobre o presidente. Eles acham que isso pode estar indo devagar demais. Quer dizer, você pode colocá-lo, tentar não justificar, mas explicar que durante a reunião de Valdai, ele estava, sabe, analisando os números. É assim que eles estão perdendo pessoas. Estão perdendo cada vez mais, conseguem recrutar cada vez menos e não conseguem repor as perdas. Então, sabe, é apenas matemática. Sem soldados, não haverá exército, sem exército, não haverá guerra. Mas ao mesmo tempo, quanto mais essa guerra se arrasta, não apenas há mais baixas, como também aumenta a probabilidade de que os europeus ou outros acabem sendo arrastados para uma guerra mais ampla. Então alguns estão perguntando, por que não um ataque de decapitação? E eu mesmo não consegui responder adequadamente a essa pergunta, então pensei em repassá-la a você. Por que você acha que eles não tentaram fazer o mesmo que, por exemplo, os americanos tentaram fazer contra o Irã? E acho que tentaremos algo semelhante, infelizmente, na Venezuela em um futuro próximo. Mas esse tipo de ataque não tem funcionado muito bem para nós. Não conseguimos fazê-los dar certo. Tentamos isso várias vezes no Iraque. Não funcionou. Portanto, acredito que toda a noção de mudança de regime baseada em um ataque de decapitação é uma ilusão. As pessoas que defendem esse tipo de coisa, a menos que estejam dispostas a ver toda Kiev desaparecer ou ser vaporizada em uma terrível nuvem de explosivo combustível ar, não vejo muito sentido nisso. Acho que precisamos entender algumas coisas sobre o presidente Putin. Aliás, não afirmo ser um especialista no presidente Putin, nem mesmo afirmo ser um especialista na Rússia. Mas acho que consigo compreender, até certo ponto, sua principal preocupação. Desde o início, sua maior preocupação foi evitar uma guerra com os Estados Unidos e a OTAN. Ele não queria isso. Sempre foi capaz de enxergar muito além do presente e entender que existem interesses estratégicos de longo prazo que a Rússia quer proteger. Ele não quer que a Rússia seja destruída em uma troca nuclear sem sentido. Assim como não acho que o presidente Trump, por mais confuso e às vezes grandioso que possa ser, e por mais que fale em excesso, queira correr o risco de uma escalada ou troca nuclear. Então, se você entende isso sobre o presidente Putin, ele basicamente disse: vamos vencer, vamos destruir esse inimigo, vamos ser bem-sucedidos. Mas não vamos entregar aos nossos potenciais oponentes, críticos ou inimigos de bandeja, uma desculpa para intervir contra nós. Para se apressarem e dizerem, vejam, os russos malignos agora estão marchando em alta velocidade em direção a Lviv, no oeste da Ucrânia. Portanto, ele tem evitado tomar ações que possam precipitar qualquer tipo de resposta realmente dramática. Enquanto isso, para crédito dos russos, eles conseguiram derrotar as tecnologias de guerra que entregamos aos ucranianos. Agora pode-se culpar parte disso nos próprios ucranianos, que talvez não saibam exatamente o que estão fazendo, mas me parece muito que eles têm seguido ordens e conselhos vindos do alto escalão da OTAN. Isso acabou sendo desastroso. Tudo o que os incentivamos a fazer fracassou miseravelmente, e eles sofreram perdas terríveis como resultado. Portanto, eu acho que neste momento, ele vai continuar tentando exercer o grau de paciência e contenção pelas razões que discutimos anteriormente. Acho que ele espera que esses governos desabem, em Londres, em Paris e, por fim, em Berlim. A questão é quem vai primeiro, e parece que Macron pode ganhar o primeiro prêmio por afundar junto com seu governo.
Isso seria um divisor de águas, porque existe aquele velho ditado, acho que foi Metternich quem disse, quando Paris espirra, a Europa pega um resfriado. Acho que a França provavelmente vai liderar a Europa em uma nova direção ao remover Macron e as pessoas que comandam o país. E acredito que anos de turbulência virão, e tenho certeza de que o exército francês terá muito o que fazer bem ali em casa. Sabe, há outra coisa que a gente realmente não entende. Alguém me chamou a atenção para isso hoje e acho que essa pessoa tem razão. O orçamento de defesa, ou o orçamento militar da Argélia, é maior do que o orçamento militar da França. Essa é uma comparação bastante impressionante. Normalmente pensamos nos franceses e nos argelinos dentro daquela antiga relação colonial, mas isso é enganoso. Acho que isso reflete uma mudança mais ampla ao redor do mundo. E nos estados da Europa, com exércitos liptianos, remessão aqui ou são não muito relevantes. Sim, esta é a Europa se esgotando em um ritmo tão rápido, não apenas economicamente, mas também militarmente. É bastante chocante como as coisas estão mudando depressa. Mas eu também quero te perguntar o que você vê acontecendo no campo de batalha na Ucrânia. Porque acho que outra coisa sobre Putin na reunião de Valdai, ele parecia muito confiante, até um pouco animado. Nunca o vi fazer tantas piadas em uma única ocasião. Foi algo bem incomum. Mais uma vez, ele não parece alguém que tema que a Rússia esteja em seus últimos suspiros como país. Também dá para perceber onde o otimismo está crescendo na Rússia. Vê-se pela liderança ucraniana e também pelos canais deles no Telegram que o pessimismo está começando a se instalar. O que você vê acontecendo na linha de frente? E quão crítico você acha que isso pode ser? Acho que as forças ucranianas vêm se deteriorando e enfraquecendo há muitos meses. Tenho certeza de que estão completamente desmoralizadas. Dados de pesquisas não oficiais, levantamentos de opinião feitos em território ucraniano, em áreas que não estão em guerra nem sob ataque, são todos muito negativos em relação ao conflito. A visão geral é de que chegou a hora de desistir disso. É suicídio. Precisamos pensar no futuro, e o futuro não será aquele de que Zelensky fala. A questão é, onde vamos parar? Algumas pessoas dizem que acabaremos em algum tipo de relacionamento com a Rússia, e isso provavelmente é algo bom, pois poderia evitar guerras futuras. Quero dizer, esse é o tipo de coisa que você ouve dos ucranianos. Por outro lado, há outros dizendo que precisamos aceitar a neutralidade. É apenas um número muito pequeno de pessoas que ainda se apegam à ideia de que a Ucrânia deve fazer parte da OTAN e da União Europeia. Fiquei um pouco surpreso que o presidente Putin tenha respondido a alguém que perguntou se a Ucrânia poderia ingressar na União Europeia. E ele disse, bem, acho que isso é uma possibilidade. Acho isso bastante incrível. Mas foi interessante ele ter dito isso, e talvez isso seja outro reflexo de seu otimismo em relação ao que está acontecendo no campo de batalha. Mas as perdas são tremendas. Qualquer um que mantenha sua posição e queira se opor aos russos é silenciosamente cercado e depois sistematicamente aniquilado, em sua maioria com ataques de longo alcance. Assim que os ataques cessam, as forças russas avançam, lideradas por infiltradores de infantaria altamente treinados, muitos drones e um poder de fogo massivo. Em outras palavras, fogo direcionado, preciso e devastador em modo direto. Esta guerra está, para todos os efeitos, chegando ao fim, exceto pelo fato de que ainda estão empurrando pessoas para a frente dos russos. Agora, a outra questão é, por que eles simplesmente não avançam de uma vez? Bem, olhe o mapa. Onde eles estão agora? A população fala russo e é culturalmente russa. A maioria deles se considera russa.
Não acho que haja muito entusiasmo em Moscou para governar um grande número de ucranianos que são intensamente ucranianos em todos os sentidos da palavra. Eles preferem não fazer isso. Só querem que eles sejam neutros e que não sirvam de trampolim para um ataque contra a Rússia via OTAN. Só isso. Então, isso pode ser resolvido? Bem, o problema é que o único homem que poderia ter obtido algum grau de sucesso é Donald Trump. E ele decidiu que, como não havia um prêmio Nobel nisso para ele, abdicaria de sua responsabilidade por tudo isso em favor dos europeus. Tudo bem, nós damos o que vocês querem, façam o que quiserem. E ele voltou sua atenção para o Oriente Médio, e agora, ao que parece, para a Venezuela. Sobre esse assunto, porém, eu também queria te perguntar sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Ele apresentou isso, bem, chamamos de proposta de paz, mas é mais ou menos aceite ou nós destruiremos você. Chama-se, esqueci o termo, algo como acordo de paz eterna ou algo assim. É bem, ele gosta de uma linguagem bombástica. Não tenho certeza se ele está exagerando com essa paz eterna. Mas o que você acha desse acordo de 20 pontos? Não muito. Isso me lembra alguns dos acordos feitos entre a antiga comunidade polaco-lituana e os russos. Tratados que, aliás, tinham títulos semelhantes. Você sabe, o Tratado de Paz Eterna, Tranquilidade e Boa Vontade para sempre entre a comunidade polaco-lituana e o czar da Rússia, e assim por diante. É tudo bobagem. Se você olhar para os 21 pontos novamente, é preciso distinguir entre pensamento ilusório e ação. O que o Sr. Netanyahu está fazendo, e o que ele continua a fazer? Ele continua a atacar, golpear e bombardear à vontade. Não vejo nenhuma evidência de que ele esteja disposto a recuar. Ele retiraria algumas forças de partes da faixa de Gaza? Talvez. Mas ele absolutamente não vai entregar a faixa de Gaza a uma força árabe de qualquer tipo. Essa é uma das razões pelas quais acho que os egípcios estão tentando encontrar uma maneira de nos arrastar para isso. E não consigo imaginar nada mais inútil e estúpido do que nos envolvermos nesse conflito. É absolutamente sem recompensa para nós. Acabamos simplesmente sendo inimigos de todos e alvo de todos. Aliás, foi isso que nos aconteceu no Líbano em 1982. Então não sei o que as pessoas estão pensando. Acho que as pessoas estão levando o que o presidente Trump diz ao pé da letra. Simplesmente não vejo nenhuma evidência de que isso tenha a menor chance de acontecer. Mas se por algum motivo o Hamas aceitasse isso, o que isso implicaria? Eles teriam que entregar todas as suas armas? Teriam que abrir mão de seus túneis? Teriam que libertar os reféns? E então esperar que, sem qualquer defesa, Israel e seus aliados ocidentais lhes mostrem alguma misericórdia? Alguma garantia para os israelenses? Não. Sei que isso nem menciona um Estado, mas está claro que os israelenses se retirariam de seu território. Quero dizer, o que realmente há nisso para os palestinos? Pelo que posso perceber, não muito. Você tem razão. O que esperam que o Hamas faça é aparecer desarmado, alinhar-se em fileiras bem organizadas, ajoelhar-se, pedir perdão e torcer pelo melhor. Não vejo muitas evidências de que isso vá acontecer. E novamente, como você sabe, os israelenses continuam lançando esses panfletos por toda parte, dizendo à população, saiam ou serão mortos. É basicamente isso que estão dizendo ao povo em Gaza. E acho que essa mensagem está chegando cada vez mais à Cisjordânia. Foi interessante ver o presidente Trump dizer, eu não permitiria a anexação da Cisjordânia. Bem, o que quer que ele diga é irrelevante. Isso vai acontecer. A maioria das pessoas acha que já aconteceu. É um resultado de fato. Seus apoiadores, as pessoas que o elegeram, que financiaram seu mandato na Casa Branca e controlam o Congresso, querem que essas coisas aconteçam. Elas vão acontecer, a menos que Israel seja destruído em uma guerra ou conflito futuro. E claro, isso nos leva ao Irã. Isso poderia acontecer com o Irã?
Eu não sei. Mas acho que vamos passar por outra rodada de guerra com o Irã. Não há dúvida disso. Netanyahu recentemente fez um discurso em que destacou que o Irã agora representa uma ameaça nuclear aos Estados Unidos. E sim, eu sei que não é uma acusação muito original, mas Trump também alertou sobre possíveis novos ataques contra o Irã caso o país retome seu programa nuclear, o que imagino contradiz sua afirmação anterior de que havia destruído completamente o programa nuclear iraniano. Mas você vê um caminho para a guerra em um futuro próximo, porque os americanos deslocaram grande parte de sua infraestrutura bélica, suas armas, aviões-tanque de reabastecimento, tudo isso, para a região, como nós já havíamos comentado antes. Você acha que isso vai simplesmente ficar parado lá, ou quais indicadores devemos observar para saber se há preparativos para uma guerra? Bem, você já apontou os mais importantes: o movimento de pessoas, munições na forma de mísseis, foguetes, combustível e outras coisas, recursos de reabastecimento, jatos, tudo isso sendo deslocado para a região, o Mediterrâneo Oriental, o Mar Vermelho. Então eu realmente espero que algo aconteça em um futuro próximo. Qual é o gatilho? Eu não sei. As pessoas dizem que pode ser uma operação de bandeira falsa. Acho que isso não importa muito. Acredito que o Sr. Netanyahu sabe que tem uma oportunidade e um tempo limitados para atacar e ter sucesso. Todo o projeto da Grande Israel está, na verdade, por um fio. As coisas não têm ido muito bem em Gaza. O tempo previsto em Gaza era de menos de 6 meses. Aqui estamos, 2 anos depois, e ele tem sérios problemas nas mãos. A economia dele está destruída, mas isso não importa muito, já que estamos despejando bilhões em Israel para mantê-la funcionando. Acho que ele está preocupado com a mudança na opinião pública nos Estados Unidos. As pessoas se voltando contra Israel e seu apoio. O medo dele não é em relação ao presente, mas ao futuro. Então ele sente que precisa agir mais cedo do que tarde para alcançar seus objetivos. Achei que ele teria atacado até o fim de setembro, certamente até meados de outubro. Vamos ver. Pode ser adiado ainda mais para novembro. Tudo depende dos indicadores de prontidão. Quando falo em prontidão, refiro-me a aeronaves, pessoal, munição, combustível, posicionamento, navios, tudo. Todos esses fatores precisam ser levados em conta. Não tenho uma descrição detalhada disso e mesmo que tivesse, não a daria a você de qualquer forma, porque sou americano e ainda quero que os americanos passem por isso com o mínimo possível de baixas e perdas, independentemente de eu apoiar ou não a política. Então, além disso, não posso dizer mais nada. Mas acho que está chegando, e acho que está chegando em breve. Mas acho que a vantagem da primeira vez foi o ataque surpresa, porque os iranianos achavam que estavam no meio de negociações. Disseram a eles que estavam fazendo progresso, que a paz estava próxima. E claro, houve outros elementos de surpresa, por exemplo, a interferência nos sistemas de defesa aérea deles. Na ausência desse elemento surpresa, o que você acha que poderia ser a vantagem de Israel desta vez? Eles têm agora uma inteligência melhor sobre onde estão os túneis, onde os iranianos armazenam seus mísseis. Vão usar procuradores? Quero dizer, sabemos de algo? Considerando que da última vez não terminou bem, como os israelenses vão agir de forma diferente desta vez? Bem, novamente, você está fazendo perguntas importantes. Eu não sei as respostas precisas. Acho que eles, sem dúvida, mantiveram o Irã sob vigilância constante. E na medida em que puderam introduzir pessoas do Azerbaijão, da Síria, do Iraque, ou de outro lugar no Irã, ou do Afeganistão, nesse caso, para encontrar respostas a essas perguntas, tenho certeza de que o fizeram. Isso fará alguma diferença? Eu não sei. Sei que os russos agora intervieram de forma bastante significativa para ajudar com as defesas aéreas integradas. A maior parte disso é conhecimento técnico, mas parte também envolve equipamentos e mísseis.
O Irã certamente está mais forte agora, mais coeso como sociedade e mais capaz do que estava da última vez. Também é interessante que tenhamos visto artigos na imprensa russa e também no Azerbaijão e em outros lugares, dizendo que a chamada polícia religiosa no Irã não vai mais impedir mulheres que não usem o véu ou a cobertura de cabeça adequada ou algo do tipo. Em outras palavras, as flexibilizações das restrições associadas àquela revolução islamista ou islâmica estão começando a desaparecer oficialmente. Elas já haviam sido drasticamente reduzidas. A população simplesmente as rejeitou. E acho que agora eles percebem a sabedoria de abandonar a maior parte disso, porque isso inibe a cooperação e enfraquece a unidade nacional. Então, nesse sentido, pode-se argumentar que os ataques ao Irã, na verdade, melhoraram a vida dentro do país, de forma dramática, em um sentido puramente humano, para os homens e mulheres que vivem lá. E eles certamente deram a todos um motivo para cooperar. Não vejo nenhuma evidência de que haja qualquer disposição entre os turcos azeris, que são xiitas no noroeste do Irã, de se revoltarem contra Teherã. De forma alguma. Então, as suposições que existiam antes sobre a fraqueza do Irã e como o golpe de decapitação certo traria o caos, acho que tiveram de abandoná-las. Agora, o que isso significa? Significa que depois de terem desencadeado essa guerra, se as coisas não correrem bem, eles recorreriam ao uso de uma arma nuclear? Não sei, mas é algo que me preocupa. Preocupa-me muito que possam fazer isso. E se isso acontecesse, seria catastrófico para eles e para a região. Sim, as leis religiosas, elas já estavam ficando meio relaxadas. Eu não tinha certeza de como a guerra afetaria isso. Mas eu estava em Teherã com Max Blumenthal e Alistair Crook em maio, para uma conferência. E essa foi uma das coisas que me surpreenderam. Porque, de novo, eu não vinha acompanhando o que acontecia desde a Revolução de 79. Mas fiquei surpreso com a quantidade de mulheres andando por aí sem lenço na cabeça, ou sabe, só de jeans e camiseta, sem nada cobrindo o cabelo. Então isso me pegou um pouco de surpresa, porque esse era um dos motivos que as pessoas costumavam usar para dizer que deveríamos apoiar um ataque ao Irã, que sabe, elas eram obrigadas a usar o véu. Não sei bem como faziam essa conexão, mas é interessante porque normalmente, quando um país está sob ataque, é quando o governo aperta o controle sobre a sociedade. Então eu não sabia que tinha acontecido o contrário. Mas que tipo de controle você está falando? Se você pode melhorar a vida dos seus cidadãos, pode lhes dar liberdade pessoal, o direito de pensar e agir como acharem melhor, e ao mesmo tempo melhorar sua segurança para impedir que os israelenses comprem comerciantes e os usem contra o país. Isso é outra coisa. Em outras palavras, acho que depende do que você está tentando alcançar. Acho que a liderança do Irã está tentando alcançar a modernização e está tentando demonstrar tolerância em relação ao seu próprio povo, mostrando de forma conclusiva que é do interesse deles lutar pelo Irã. E acho que é isso que a população decidiu. Minha última pergunta foi sobre o que você mencionou antes, a Venezuela. Muitas pessoas ao redor do mundo estão assistindo a isso, um pouco perplexas. Elas veem esses pequenos barcos na costa da Venezuela, bem longe dos Estados Unidos, sendo bombardeados e acusados de serem narcotraficantes. Vemos os Estados Unidos aumentando, talvez não de forma massiva, mas ainda assim aumentando, suas capacidades militares ao longo da costa venezuelana. Não parece forte o suficiente para uma invasão, mas forte o bastante para um ataque de decapitação. Novamente, não sou um militar como você, então gostaria de perguntar, como você está avaliando a situação? O presidente suspendeu quaisquer relações diplomáticas adicionais com a Venezuela, o que é um movimento bastante preocupante. Isso sugere que algum tipo de ação contra a Venezuela é iminente. Há pessoas em Washington dizendo que já estão trabalhando em planos para uma sociedade venezuelana pós-guerra, o que me indica que isso é bastante sério.
Como já disse antes, a Venezuela não é um narco-estado. Nossos interesses lá são, em grande parte, motivados por recursos. Estamos falando das maiores reservas de petróleo do mundo, gás natural, minas de esmeralda importantes para a indústria e minas de ouro. Não acho que a questão dos entorpecentes seja muito significativa. Na verdade, todos com quem conversei, que são especialistas na área, dizem que os entorpecentes ainda saem da Colômbia e depois seguem para o norte, até nós, principalmente pelo Pacífico. Outra coisa é que se você está procurando um narco-estado, um estado dominado pelo crime organizado, esse estado é o México. O México é, para todos os efeitos, pelos nossos padrões ocidentais, um estado falido. É por isso que ele representa um grande perigo para nós, a partir da América Central. É por isso que foi uma negligência criminosa, para dizer o mínimo, da parte do presidente Biden abrir nossas fronteiras. Eles abriram as comportas. Temos milhões de pessoas dentro do país e não sabemos muito sobre elas. Muitas cometeram crimes terríveis. Agora, é claro, há pessoas por aí dizendo: bem, aqui está esta jovem encantadora, Laken Riley, que foi brutalmente estuprada, assassinada, seja o que for, por um criminoso venezuelano. E falam sobre as gangues venezuelanas. Bem, a resposta para salvar a vida de Laken Riley era manter as fronteiras fechadas, policiá-las de forma eficaz, controlar quem entra nos Estados Unidos e fazer cumprir a lei dentro do nosso país. Bombardear a Venezuela ou invadir a Venezuela não vai resolver esse problema. Mas, novamente, não é popular sugerir que nossos problemas são em grande parte domésticos. O problema das drogas está aqui dentro dos Estados Unidos. Atacar e destruir outros países não vai consertar isso. Mas isso não é popular no momento. Há muitas pessoas que pensam: bem, sim, é verdade. Agora precisamos focar no hemisfério ocidental. Concordo com isso. Acho que deveríamos estar muito mais interessados no que acontece em nosso hemisfério. Só não estou interessado em atacar todo mundo ao sul da fronteira. Sim, foi interessante notar que parte da pressão sobre a Venezuela pareceu diminuir quando os russos invadiram a Ucrânia e sanções foram impostas à Rússia. Houve um esforço para dizer: bem, afinal, a Venezuela não é tão ruim assim. Agora podemos trabalhar com eles porque precisamos de outras fontes de petróleo. Mas agora, é claro, isso mudou novamente. E eles parecem estar sendo alvo outra vez. Mas qual seria a possível consequência disso? Por quê? Se houver um ataque à Venezuela, a desestabilização criaria mais refugiados atravessando a fronteira americana. Isso não agravaria ainda mais o problema que já temos? Bem, estou mais preocupado com o que pode acontecer se realmente entrarmos por terra, o que parece fazer parte do plano. Acho que isso provavelmente parte do pressuposto de algum tipo de ataque de decapitação bem-sucedido e da capacidade de agências de inteligência como a CIA de fomentar agitação ou revolta interna. Temo que isso se torne uma causa célebre para todos na América Latina. A Venezuela tem uma fronteira de 2.205 quilômetros com a Colômbia, 2.220 quilômetros com o Brasil e 2.735 quilômetros de litoral. Isso é enorme, quase do tamanho da França e da Alemanha juntas. E há muitas pessoas em outros países da América do Sul, certamente um grande número dos chamados paramilitares no Brasil, ou mesmo na Colômbia, que poderiam entrar na Venezuela com o objetivo de ajudá-los a lutar contra nós. Acho que isso poderia se transformar em um terrível atoleiro. Poderia da noite para o dia tornar-se um estado falido que representaria uma ameaça permanente para nós na América do Norte. Seria muito pior do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado que já existia lá. Mas, novamente, essa é a minha opinião pessoal. O que levanta a questão: o que realmente conseguimos e o que ganhamos ao entrar lá? Minha resposta é nada, em ambos os casos. Mais uma vez, controlem suas fronteiras, apliquem a lei e lidem com os problemas de imigração ilegal e drogas que temos em casa. É isso que deveríamos estar fazendo, não atacando
e invadindo os países dos outros. Not attacking and invading other people's countries. Sim, parece que Trump se desviou bastante dessa ideia de América em primeiro lugar. Ele não mencionou invadir a Venezuela, pelo menos não em seus discursos de campanha. He's transformed into Joe Biden. Ele se transformou em Joe Biden. Há quanto tempo ele está no cargo? Isso também tende a reforçar a sabedoria da declaração de Putin há algum tempo. Ele disse que, tendo lidado com muitos presidentes, no fim das contas todos acabam fazendo a mesma coisa. Ou, como outra pessoa disse, não importa em quem você vote, você acaba com alguém como John McCain. It doesn't matter who you vote for, you get someone like John McCain. Bem, ele realmente parece estar ingênuo com John McCain cada dia. Enfim, muito obrigado novamente por ser tão generoso com seu tempo. Espero tê-lo de volta em meu meta. Sure, thanks. Obrigado, Glenn. Tchau.